Ao constatar que tinha perdido tudo, pôs-se à procura de um culpado. Os culpados eram todos. O culpado era o primeiro marido, viril e mal amado, que lhe desobedecera quando ela lhe sussurrava ao ouvido para ter cuidado. O culpado era o segundo marido, pouco viril e bem amado, que a arrastara para fora de Praga, para uma cidadezinha provinciana onde andava atrás de tudo quanto era saia, não lhe deixando a ela nem aos seus ciúmes um minuto de sossego. Sentia-se desarmada perante os seus dois maridos. O único ser humano que lhe pertencia e que não podia escapar-lhe, o refém que podia pagar pelos outros, era Teresa. Aliás, talvez Teresa fosse mesmo responsável pelo destino da mãe. Teresa, essa absurda união de um espermatozoide do homem mais viril de todos, com um óvulo da mulher mais bonita de todas. Nesse segundo fatídico, chamado Teresa, a mãe começara a maratona da sua vida em ruínas. Explicava e tornava a explicar a Teresa que ser mãe é sacrificar tudo. Eram palavras convincentes porque exprimiam a experiência de uma mulher que perdera tudo por causa da filha. Teresa ouvia e ia-se convencendo que o valor mais alto da vida é a maternidade e que a maternidade é um grande sacrifício. Se ser mãe é o sacrifício por excelência, o destino de uma filha é a culpa que nada nem ninguém poderá resgatar nunca. Capítulo 6. Teresa desconhecia evidentemente o episódio da noite em que a mãe dissera ao ouvido do homem mais viril de todos para ter cuidado. Sentia-se culpada, mas de uma culpabilidade indefinível como o pecado original. Fazia tudo para espiá-la. Como a mãe a tirara do colégio, desde os 15 anos que era criada e lhe dava tudo quanto ganhava. Estava disposta a tudo para merecer o seu amor. Tomava conta da casa, tratava dos irmãos e das irmãs, passava os domingos a esfregar e a lavar. Era pena porque no liceu era a melhor aluna da turma. Queria elevar-se, mas onde? Naquela cidadezinha. Enquanto lavava a roupa, tinha sempre um livro aberto do lado da banheira. Quando virava as páginas, o livro ficava todo cheio de gotas de água. Em casa não havia pudor de espécie nenhuma. A mãe passeava-se por todo o apartamento em roupa interior, às vezes sem sutiã e até outras vezes no verão completamente nua. O padrasto não se passeava nu, mas esperava sempre que Teresa estivesse no banheiro para ir à casa de banho. Por isso, um dia fechou-se a chave, mas a mãe fez-lhe logo uma cena. Quem é que tu pensas que és? Quem é que te julgas? Olha que ele não te come, essa tua beleza. Não pode crer-se situação mais clara para mostrar que o ódio que a mãe tinha à filha lhe amar era mais forte do que os ciúmes que o marido lhe inspirava. A culpa da filha era imensa, tão imensa que as próprias infidelidades do marido estavam lá contidas. Que o marido trouxesse Teresa debaixo de olho ainda era admissível, mas o que não podia permitir era que a filha quisesse emancipar-se e ousasse reivindicar alguns direitos, nem que fosse o de fechar-se à chave na casa de banho. Um certo dia de inverno, a mãe pôs-se a passear nua numa sala que tinha a luz acesa. Teresa apressou-se a correr o store para que os vizinhos da frente não vissem a mãe toda nua. Esta desatou a rir nas suas costas. No dia seguinte a mãe teve visitas. Uma vizinha, uma colega da loja, uma professora primária do bairro e mais 2 ou 3 mulheres que se encontravam regularmente. Teresa veio passar um bocadinho com elas, acompanhada por um rapaz de 16 anos, filho de uma das senhoras. A mãe aproveitou imediatamente para contar como Teresa quisera proteger o seu pudor. Pôs-se a rir e todas as mulheres a imitaram. Depois observou. A Teresa nunca mais se convence que o corpo humano é uma coisa que se mija e se peida. Teresa ficou coradíssima, mas a mãe continuou. Sim, que mal é que há nisso? Em seguida, respondendo ela própria à pergunta, deu 2 ou 3 peidos bem sonoros. As mulheres desataram todas a rir. Capítulo 7. A mãe assoa-se ruidosamente. Descreve pormenorizadamente a sua vida sexual, exibe a dentadura postiça. Solta-a com a língua com uma agilidade surpreendente. Deixa cair a parte de cima sobre os dentes de baixo e ela abre-se sozinha num largo sorriso. Fica de repente com uma cara tão arrepiante que as pessoas têm um calafrio. Não é senão uma maneira de renegar brutalmente a sua juventude e a sua beleza.
No tempo em que os 9 pretendentes se ajoelhavam à volta dela, era extremamente ciosa da sua nudez. O preço do seu corpo era proporcional ao pudor que tinha dele. Se agora é impúdica, é-o radicalmente. Com o seu despudor passa um risco solene por cima da vida e grita bem alto que a juventude e a beleza que tanto sobreestimou não valem realmente nada. Teresa parece-me ser o prolongamento desse gesto da mãe a expulsar para bem longe um passado de mulher jovem e bela. Não é de admirar que a Teresa também tenha modos nervosos e que aos seus gestos falta graça da lentidão. Esse grande gesto da mãe, autodestruidor e violento, é ela, é a própria Teresa. Capítulo 8. A mãe quer que lhe façam justiça e que o culpado seja castigado. Insiste para que a filha fique com ela no mundo impúdico onde a beleza e a juventude não têm sentido, onde o universo não passa de um gigantesco campo de concentração de corpos idênticos com uma alma invisível. Podemos agora perceber melhor o sentido do vício secreto de Teresa, dos seus longos e frequentes momentos em frente ao espelho. Era um combate contra a mãe. Era o desejo de não ser um corpo como os outros corpos e de ver subir à superfície do rosto a tripulação da alma vinda do ventre do navio. E isso não era fácil porque a alma, triste, receosa, amedrontada, escondia-se bem lá no fundo das suas vísceras e tinha vergonha de se mostrar. Também foi assim no dia em que conheceu Thomas. Esgueirava-se como podia, por entre os bêbados do restaurante, com o corpo vergado pelo peso das canecas de cerveja que levava num tabuleiro, e tinha a alma na boca do estômago ou no pâncreas. Foi nessa altura que Thomas se chamou por ela. Era um acontecimento importante, porque quem estava a chamar por ela não conhecia nem a mãe nem os bêbados, que todos os dias a martirizavam com ditos obscenos e gastos. O seu estatuto de desconhecido elevava-o acima dos outros. Mas havia mais uma coisa, um livro aberto em cima da mesa. Nunca ninguém abrira um livro numa mesa daquele café. Para Teresa, o livro era o santo e a senha de uma irmandade secreta. Para enfrentar o mundo grosseiro que a rodeava não tinha, com efeito, senão uma arma. Os livros que ia buscar à biblioteca municipal e que eram sobretudo romances, lia-os aos montes, de Fielding a Thomas Mann. Davam-lhe uma oportunidade de evasão imaginária, arrancando-a a uma vida que não lhe oferecia satisfação de espécie nenhuma, mas enquanto simples objetos também tinham um sentido. Gostava de andar na rua com livros debaixo do braço. Eram para ela o que a bengala era para os dandies do século passado. Distinguiam-na dos outros. A comparação entre o livro e a bengala elegante do dandy não é totalmente exata. A bengala era o distintivo do dandy e tornava-o uma personagem moderna e à última moda. O livro fazia Teresa distinguir-se das outras raparigas, mas tornava um ser antiquado. Também é certo que era nova demais para perceber o que é que estava fora de moda na sua pessoa. Aos adolescentes que passeavam à sua volta com transistores tunitroantes, achava-os idiotas. Não percebia que eram modernos. Em conclusão, o homem que acabara de chamar por ela era ao mesmo tempo desconhecido e membro de uma irmandade secreta. Falava de um modo delicado e Teresa sentiu a alma a lançar-se-lhe para a superfície através de todas as veias, de todos os capilares e de todos os poros, para que ele a visse. Capítulo 9. Durante a viagem de regresso de Zurique para Praga, Thomas sentiu-se invadir pelo mal-estar quando pensou que o seu encontro com Teresa fora o resultado de 6 acasos improváveis. Mas o encontro não é precisamente tanto mais importante e cheio de significação, quanto mais depende de um grande número de circunstâncias fortuitas. Só o acaso pode ser interpretado como uma mensagem, que acontece por necessidade, que já era esperado, e se repete todos os dias é perfeitamente mudo. Só o caso fala. Nele é que deve tentar-se ler, como as ciganas fazem com as figuras deixadas no fundo de uma chávena pela borra do café. Para Teresa, a presença de Thomas no restaurante foi a manifestação do caso absoluto. Estava sentado sozinho a uma mesa com o livro aberto à frente. Levantou os olhos para ela e sorriu. Uma aguardente? Nesse momento a rádio estava a transmitir um programa de música.
Teresa foi buscar a aguardente ao balcão e fez girar o botão do aparelho para ouvir melhor. Tinha percebido que era Beethoven. Ouvira pela primeira vez a sua música quando um quarteto de Praga, que andava em digressão pelo país, viera àquela cidadezinha. Teresa, que, como sabemos, aspirava a elevar-se, foi ao concerto. Sala vazia, só ela, o farmacêutico e a mulher. Havia, portanto, um quarteto de músicos no palco e um trio de espectadores na sala. Mas os músicos foram tão simpáticos que não anularam o concerto e tocaram só para eles durante uma noite inteira os 3 últimos quartetos de Beethoven. Em seguida, o farmacêutico convidara os músicos para jantar e pedira àquela espectadora desconhecida que os acompanhasse. A partir de então, Beethoven tornara-se para ela a imagem do mundo do outro lado, a imagem do mundo a que aspirava. Agora, enquanto se afastava do balcão com a aguardente de Thomas, esforçava-se por ler nesse caso, como explicar que, no preciso momento em que estava a servir uma aguardente àquele desconhecido que lhe agradava tanto, tivesse começado a ouvir Beethoven. O acaso tem destes sortilégios, a necessidade, não. Para um amor se tornar inesquecível é preciso que, desde o primeiro momento, os acasos se reúnam nele como os pássaros nos ombros de São Francisco de Assis.